Então agora vamos falar de rampa. O que é uma rampa? A rampa, ela é um passo a passo que ele vai partir de um ponto, estabilizar, partir, estabilizar, partir, estabilizar. Ela pode ter várias etapas e refrigerar. Isso daqui é uma rampa. Então, ela literalmente parece uma rampa. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa da temperatura ambiente aqui. Tem a temperatura ambiente. A gente vai sair da temperatura ambiente, vamos subir 2 graus por segundo, até 100 graus. E eu vou manter aqui por 60 segundos. Aí eu vou sair de 100 graus até 150 graus, subindo 2 graus por segundo, e vou manter por 60 segundos. Eu vou sair de 150 graus a 3 graus por segundo até 180 graus e vou manter por 30 segundos. Eu vou sair de 180 para 220 graus, 3 graus por segundo e vou manter por 60 segundos. E depois eu vou refrigerar 6 graus por segundo até a temperatura ambiente. E aí eu vou ter concluído a minha soldagem. Agora, como que eu chego na rampa ideal para o meu processo de soldagem? A gente tem uma constante, que é a constante de ambiente, que ele deve estar em 35 graus Celsius. A umidade abaixo de 60%. Então, isso daqui são fatores de ambiente. Tá? Com base nisso daqui que eu vou fazer correções na minha rampa. Então, por exemplo, a 35 graus, eu vou usar a base da minha máquina em 150 graus, e a minha placa ela vai atingir 150 graus. Se o meu ambiente ele tiver uma temperatura menor e uma umidade maior, vai afetar isso daqui, essa transmissão de calor. Então, por exemplo, aqui no meu laboratório, eu climatizo o ambiente em 18 graus Celsius. Para mim atingir 150 graus na placa, eu coloco 300 graus na base. E eu atinjo 150 graus na placa durante a soldagem, que é o quê? É a temperatura ideal da placa aquecida pela base. Então, em toda a área que está ali no aquecimento, então eu tenho a base aqui e eu tenho a placa aqui. Tudo o que está nessa região aqui da placa vai ficar a 150 graus. E eu tenho o canhão aqui em cima, que ele vai irradiar no meu chip, e aí essa região só do chip ela vai ficar um pouquinho mais quente. Mas aqui, a minha base vai manter a placa toda em 150 graus. E o porquê disso? Eu preciso disso para me evitar o empenamento da placa ou o embarrigamento. Esse empenamento aqui, para baixo, ele acontece pelo derretimento da resina. E esse daqui, para cima, por superaquecimento do canhão. Então, para mim evitar isso daqui, eu estabilizo minha placa a 150 graus. E aí a gente vai entrar naquela questão da rampa, tá? A umidade vai afetar a transmissão de calor pelo ar. Por mais que a minha placa ela não dependa de ar, ela é toda feita por irradiação, eu tenho corrente de ar entrando aqui o tempo todo.
E a capacidade de transferir calor do ar está ligada à umidade. Por isso que em dias de chuva não é um bom dia para fazer rebaling. Por quê? Porque vai mudar a capacidade do ambiente alterar a temperatura da sua placa. Então pode ser que você tenha que compensar isso com mais tempo ou mais calor. E isso não é uma certeza. Você pode danificar a placa por estar soldando num dia não propício. Então, geralmente nós vamos desenhar nossas rampas em dia seco e evitar em dias chuvosos executar nossas rampas. Por quê? Dia de chuva tem risco de dar errado. Então, o nosso ambiente, o ideal é 35 graus, mas acredito que pelo menos eu aqui, que sou bicho do frio, não presto para ficar no ambiente em 35 graus. A minha sala é climatizada a 18 e eu faço uma correção de temperatura na minha resistência da base para 300 graus. Tá vendo? É quase metade da temperatura e é o dobro da temperatura. Por quê? Entre a minha base e a minha placa passa ar. E esse ar vai roubar calor. Já no canhão de cima, a gente tem o Dark R, que daí o ar ele não rouba calor, mas aqui embaixo ele rouba. Então, dessa parte aqui nós temos isso. Aí depois, para desenhar a nossa rampa, nós precisamos entender o quê? A espessura da nossa placa. Então vai ter placa que ela é mais espessa e placa que ela é mesmo espessa. Vai ter placa que vai ter 2 camadas, vai ter placa que vai ter 12 camadas. E no que isso influencia na minha rampa? Quanto mais camadas, a gente tem mais cobre, e cobre é condutor de calor. E por ser um condutor, ele rouba calor e distribui. Ele é o Robin Hood do calor pela placa. Então, se a minha placa é mais grossa, ela vai roubar calor e ela vai distribuir pela placa se ela tiver mais GND. Se ela é mais fina, ela vai concentrar mais o calor ali na área e distribuir menos. Só que a gente tem 2 problemas. Placa mais fina empena mais fácil. Placa mais grossa perde mais calor. E aí nós temos que ajustar a nossa rampa de acordo com isso daqui. A gente vai catar, por exemplo, uma temperatura máxima segura para trabalhar 240 graus. Por essa placa ser mais grossa, eu vou colocar 260? Não. Eu vou ajustar o tempo. Então, se eu precisava de 1 minuto na rampa dessa daqui, nessa daqui eu vou colocar 90 segundos. Então, o tempo que eu vou permanecer ali nas minhas etapas, o tanto de grau que eu vou subir por segundo, eu vou mudar, por exemplo, de 2 para 1,8. Eu vou mudar a rampa que durava 60 segundos, ela vai durar 90. Por quê? Porque daí eu estou compensando fatores para esse calor que está sendo roubado ser entregue aqui no chip. E essa daqui, ela é mais fina, ela aquece mais fácil. Então, se eu estava trabalhando com 60 numa rampa padrão, eu posso trabalhar com 45 segundos. Eu posso subir aqui, em vez de 2 graus por segundo, eu posso subir 2,5. Por quê? Porque eu tenho uma perda menor. Então, se eu der muito calor muito tempo aqui, eu vou prejudicar a placa. E se eu der pouco tempo de calor aqui, eu não vou atingir a temperatura. E é esse o pulo do gato, que você consegue soldar uma placa e outra não. Que numa você embarriga e na outra você nem tira o chip. Por quê? A rampa dessa placa não vai ser a mesma dessa placa. E por último, aqui dessa parte de rampa, a gente tem a questão do tipo de solda que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com chumbo, minha temperatura máxima vai ser de 220 graus. Se eu estou trabalhando sem chumbo, minha temperatura máxima vai ser 240 graus.
E por que disso? Né? Ao atingir essa temperatura aqui, é certeza que a minha placa, que a minha solda entrou em fusão. E aqui também entrou em fusão. E eu consigo remover esse chip. Tá? Então, quanto à rampa, é isso. A gente tem aquele processo, acredito que o vídeo anterior, ele foi o mais esclarecedor possível na questão de rampa, que são as etapas da soldagem. É eu entender que eu tenho que atingir aquelas temperaturas no meu chip e na minha placa. E com base nisso, entendendo as variáveis de ambiente e umidade, a gente tem que ajustar a nossa máquina para atingir essas temperaturas. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Cara, teste. Ah, mas eu vou pegar a placa do cliente e colocar ele na máquina e matar ela? Não. Você é um cara inteligente. Você vai pegar uma placa de sucata, você é uma assistência técnica, você tem sucata. Eu duvido que uma assistência técnica que pretende trabalhar com BGA não tenha sucata. Então, o seu maior ouro é sucata. O que você vai pegar? Ah, eu vou fazer uma placa de vídeo. Você vai pegar uma sucata, uma placa de vídeo. Pode ser qualquer placa velha aí, antiga, uma R9 290, uma R7 que vale R$ 50 funcionando. Você vai pegar ela, você vai colocar ela na sua máquina, você vai ajustar os parâmetros do seu BGA e você vai ver se você saca esse chip. No tempo todo, você vai monitorar a temperatura do chip e a temperatura da placa. Como que eu faço isso? Tem esses multímetros que tem esses termopar. Você vai pegar o multímetro, e enquanto a sua máquina está fazendo a rampa dela, você vai estar com o termopar do seu multímetro. Mede a placa, mede o chip. Mede a placa, mede o chip. Anota. Anota. PTN1 lá, que é a rampa 1. Quanto tempo levou para atingir? Quanto tempo ficou? Quanto que estava a temperatura na placa? Quanto estava a temperatura no chip? Aí depois, PTN2, mesma anotação. E assim você vai entender se você está respeitando aqueles tempos do vídeo anterior na temperatura de pré-aquecimento, na temperatura de recozimento e ativação do fluxo, na temperatura de reflow, na temperatura de cristalização. Então você consegue, através de medições, você vai ter que medir, cara. Não existe milagre. Você só vai desenhar a sua rampa se você pegar o termopar, colocar na placa e medir. Não tem fórmula mágica, não tem segredo. Pega a sucata e mede, cara. É isso. O que você precisa saber é isso que eu te passei. E aí você precisa chegar no resultado. Ah, mas essa rampa que você desenhou aí, ela tem, para fazer uma lead free, com sódio, ela tem 1, 2, 3, 4 rampas. Ah, mas se eu precisar de 5, 6, 7, você pode fazer até 8 rampas. Eu posso fazer aqui, por exemplo, cheguei em 220 aqui, eu posso colocar mais uma rampa. Posso colocar aqui 240, 3 graus por segundo, 40 segundos. E eu consigo soltar um chip lead free. É aqui menos 6 graus por segundo. Então, a minha rampa, eu vou definir ela aqui, não é só a temperatura, é entender quanto tempo eu preciso ficar em cada uma. E se a minha máquina, ela está entregando essa temperatura aqui, real, ali na minha placa, ou no meu chip, para mim poder estar fazendo etapa. Que às vezes você está fazendo isso daqui, tá bonitinho. Aí a hora que você pega o seu termopar, você vai medir aqui, a hora que ela deu os 220, a rampa acaba. A hora que ela deu os 180, a rampa acaba. E ela começa a subir de novo. Ela não fica aquele tempo de estabilização. E aí seu chip não sai. Aí você força, aí você arranca pad, aí você estoura o chip, aí você cozinha o chip, aí você dá bolha, aí a placa delamina. Por quê? Porque não está atingindo a temperatura e mantendo pelo tempo necessário.